caderno tem muitas riquezas. Aqui eu escrevia todas as vivências do Resgate do Feminino, que foi o programa que contribuiu com a vida e com a família, com a experiência de mais de 1000 mulheres. E hoje, ainda na sensação de êxtase pela constelação de ontem, pelo nível da constelação, por tudo que a gente pôde ver, eu tava no banho e me deu uma vontade muito grande de escrever sobre aquela experiência. E com uma única clareza: essa experiência vai fazer parte desse novo programa que tá por vir, esse novo resgate que tá por vir. E eu quero falar um pouquinho sobre a experiência de ontem, gente. Ontem, numa conversa com o Érico sobre um outro assunto, ele usou uma palavra epifania, que para ele é essa experiência onde a gente não consegue traduzir em palavras, é entrar num espaço-tempo, só existe aquele momento e sentir aquela experiência. É como se visse aquele meme da Apple lá, né? Ele fazendo... É o momento onde tudo se abre, se expande. Eu acredito que a constelação de ontem foi mais ou menos isso. Ela deu como se a gente tivesse feito um salto para um outro nível de experiência, de vivência, de realidade. O assunto era processo judicial, uma casa que foi colocada para leilão ontem. Já tinha marcado a constelação porque ela estava vendo, não estava conseguindo vender, e veio o advogado ontem, no dia da constelação, dizendo que essa casa entraria em leilão. Abrimos o campo e foi mostrado como que o dinheiro tem faro fino, né? Muitas gerações usaram o dinheiro e fizeram o que eles tinham consciência, né? Aquele que era permitido para aquela época, para aquele tempo. E dentro da consciência deles, o dinheiro era usado de forma respeitosa. O dinheiro ele serve como uma forma de nós nutrirmos a vida, alimentarmos a vida. E quando nós usamos esse dinheiro ao contrário da vida, dinheiro que gera morte, injustiça, que não tem equilíbrio de troca, que prejudica, né? Então as barganhas, por exemplo, quando isso acontece, essa dívida vai chegar porque desequilibra o sistema. Em algum momento isso vai precisar ser visto e ajustado. Então vão acontecer ciclos de perdas até que seja visto e colocado em ordem. Com amor, com ordem, há progresso. E foi o que aconteceu. Quando abrimos o campo, veio uma história do avô que faliu. E tem a ver, não sabemos exatamente, mas como se ele tivesse investido. Ele tinha uma empresa e ele queria aumentar os ganhos dele, e é como se ele tivesse investido em algo que ligasse guerra. Não sabemos exatamente como ou o que, mas ficou claro no campo que esse dinheiro foi usado e prejudicou pessoas. Ao invés de ajudar a nutrir, alimentar pessoas, né? Então, aconteceu que essa neta estava em honra a esse pagamento, né? Ela fez maus negócios, então esse ancestral, ele fez um mau negócio, que era o avô dela, paterno, e ela estava fazendo maus negócios. Então, junto disso, que ela pôde olhar, dar um lugar para tudo, reconhecer a dor dessas pessoas que foram prejudicadas por esse investimento que o avô fez, ali a própria pessoa prejudicada no campo já olhava para ela e dizia: eu vejo você e graças a você nós agora temos um lugar, então nós estamos com você, você não tá sozinho. Então lá de trás já vem uma força aí que é para ajudar ela a resolver esse processo judicial. Me lembrou muito aquele episódio de Uma Nova Mulher, que a Leila, ela constela a avó, bisavó, alguma linhagem lá feminina, e daqui a pouco do nada ela recebeu um valor em dinheiro e ela ficou rica. Vocês lembram disso? Que assistiu Uma Nova Mulher? Quem assistiu vai lembrar, se não assistiu, reveja.
E quem não assistiu, assista a primeira série, porque a primeira temporada, porque já vai sair a segunda agora na primeira quinzena de julho, tá? Então, esse primeiro momento da constelação foi de resolver essa raiz, um dinheiro que foi usado de forma que prejudicou pessoas, né? E que agora foi olhado para essas pessoas e foi mostrado para essas pessoas que em amor a, a elas, mesmo inconsciente, esse vô perdeu tudo, faliu, teve câncer, ficou doente, então a alma dele sabia que ele tinha prejudicado pessoas e o câncer foi uma forma de mostrar isso, né? Ele sentia muita vergonha do que tinha acontecido e tudo, então ele pôde tomar essa história para ele, liberando essa neta também e dando a força para a neta para que agora ela possa fazer grandes negócios, né? Possa tomar força deles de ganhar dinheiro e agora com consciência usar de forma que possa contribuir com as pessoas, porque o dinheiro ele se alegra quando ele está a serviço dessa vida, né? Então, quando você vem para cá e faz esse processo de autoconsciência, de consciência, de expansão, por exemplo, o dinheiro se alegra de você ter investido nisso, né? Porque tá gerando mais vida para vocês, para nós, então é muito interessante essa primeira reflexão. Em segundo ponto, foi uma aula, gente, de feminino, de masculino, essas consciências que nós temos internamente, o quanto que nós, com esse feminino ferido, faz com que o feminino ferido, que não confia nos homens, porque já passou muita dificuldade, ter que bancar tudo sozinha, ter que se virar tudo sozinha, mas o quanto que isso nos enrijeceu e nos traz essa questão de gerações, gerações, gerações de não confiar e não dar nem espaço. Então, no campo, o homem aparecia atrás bem pequenininho, bem escondido, a mulher nem olhava para ele, não tinha visão dele, do marido, do companheiro. E aí ela grandona tentando dar conta de tudo, sendo tomada por uma raiva, né? Então ela crescia de tanta raiva, por que que ele não assumia a responsabilidade dele, por que que ele não fazia parte dele, porque se ele não faz a parte dele, ela tem que fazer. E aí veio também essa memória onde mesmo nós não confiando nesses homens, muitas vezes, quando é para fazer alguma negociação, a gente não concorda e nesse momento que é pra gente se posicionar, a gente não se posiciona. A gente, tá bom, faz, depois a gente vê. E aí o negócio dá errado e a gente tira a responsabilidade da gente também e coloca toda a responsabilidade nele, mas é a gente que vai resolver o problema. Olha que forte isso. Faz sentido? Aconteceu com vocês? Porque ontem mesmo me veio uma situação pessoal que estava relacionada exatamente com isso e eu tinha consciência do quanto que eu estava me omitindo, mas que eu tinha responsabilidade sobre aquela negociação, sobre aquele fato. Moral da história, essas mulheres que não se posicionaram, que foram omissas e que transferiam essa raiva responsabilizando 100% o masculino por isso, né? Então, na hora que é pra gente dar chilique, a gente não dá, como se fosse assim. A gente, quando o negócio é sério, quando precisa do nosso posicionamento, a gente não se posiciona. Mas no dia a dia, para as coisinhas básicas, a gente tá lá sempre batendo o pé, né? Foi isso que a Constelada falou. Eu bato o pé para um monte de coisa, mas para isso que precisava bater o pé, eu não bati o pé na época. Eu deixei que ele fizesse como ele queria fazer. Olha só, e a conta veio, né? Então isso já tinha se mostrado nessa avó paterna também, que foi omissa, mas ela entrou no campo assumindo a responsabilidade dela também e dizendo para essa neta e para essas gerações do feminino que nós podemos confiar nos homens e principalmente nós estamos cansadas por não confiar. E o caminho é um salto no escuro, a gente se render, baixar a cabeça e dar este espaço para que ele possa fazer os movimentos. E quando ele faz esse movimento, né, e a gente descansa no colo dele, nós assumimos cada um o seu lugar de igual para olhar para essa situação e achar uma solução juntos.
olhar para essa situação e achar uma solução juntos, não dizendo, então eu confio em ti, tu que resolva, porque é mais ou menos isso que eu sentia que no meu processo pessoal eu fazia, então eu confio que tu vai resolver, mas dentro aquela coisa assim, terceirizando uma responsabilidade e diminuindo, tendo uma cobrança de que eu não sei se ele vai fazer o melhor, olha só que forte, né? Então foi uma cura desse lugar mesmo, onde nós podemos retomar a consciência de que se nós quisermos fazer tudo sozinha, nós vamos excluir o outro também. Isso vai nos sobrecarregar, vai nos irritar, vai nos deixar com muita raiva e que ao mesmo tempo nós temos a nossa responsabilidade. Responsabilidade porque nos omitimos, não batemos no pé na hora que precisava bater, porque é importante, gastamos energia no que não era importante, na encheção de saco, né? E quando é importante, nós precisamos ser sábias de nos colocar. E quando o problema vier, olhar para a resolução juntos. Então, não é a mulher. Então, a constelada, no ímpeto, disse, eu vou sugerir que nós podemos, ao invés, porque a casa não queria ser vendida, olha que interessante, a casa é patrimônio da família. É 75% da família, da mãe, da irmã e 25% da mulher. E ela não achava justo vender para pagar essa dívida do casal, né? E o marido não pagar nada. E aí o campo mostrou exatamente isso, a casa não é para ser vendida. Os dois precisam sentar e olhar para uma solução juntos. E ela no ímpeto falou, eu vou refinanciar. E aí veio no campo de novo, não vai com uma solução pronta. Senta e se abre para as possibilidades, como se a solução já estivesse ali. Mas que o casal não conseguia ver porque estava focada em vender a casa. Toda a energia estava em achar imobiliária e vender a casa, divulgar uma forma de vender a casa. Olha que interessante. E aí não via outras possibilidades. E tomando cuidado com esse ímpeto dela de querer refinanciar, porque de novo ela já está vinculando a energia em uma única ação e não está aberta a ver possibilidades que às vezes estão disponíveis. Eu particularmente no campo sentia que essa dívida não ia ser paga com outra dívida. O dinheiro está disponível, só que eles não viram como e onde ainda. Mas isso vai se clarear. E aí vem um mantra super legal, dizendo sim, vô, sim, vó, sim, pai. Agora eu vejo que tá tudo em ordem para que nós possamos fazer bons negócios. Eu tomo a força de vocês para os recomeços, para os bons negócios, assumindo a minha responsabilidade e dando espaço para que o outro assuma a responsabilidade dele. Então é um pouco do que a gente consegue captar de uma experiência tão grande, um pouco do que a gente consegue trazer em palavras sobre uma experiência tão grande. Eu desejo que tenha reverberado aí. Conta aqui se essa história chegou em você, qual que é a frase mais impactante, o que mais te movimenta internamente, para que a gente continue esse assunto, porque eu vou fazer muitos movimentos com isso. E eu desejo que você esteja junto na nossa roda, tá bom?